E esse livro que nós estamos estudando tem tudo a ver com essa declaração. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. Toma minha vida. Tudo é teu. Esse livro do profeta Daniel tem tudo a ver com isso. Nesse livro do profeta Daniel, nós estamos vendo um imperador, um rei, um reino, um domínio humano, e que Deus interfere na hora que Ele quer, quando quer. É Deus que interfere, é sempre Deus. É isso que nós precisamos entender. O nosso Deus, Ele é Deus porque Ele sabe tudo, de todos, o tempo todo, sem ter determinado nada. Deus vê tudo, sabe tudo, de todos, o tempo todo, sem ter determinado nada. Isso é ser Deus. Saber tudo, sem determinar, só para Deus. Aquilo que você sabe, no máximo você pensou e planejou antes. Aqui nós temos, o primeiro imperador passou, o segundo está passando, estamos entrando no terceiro, mas Deus é sobre tudo e sobre todos. Não há quem escape das mãos de Deus. Alguns num relacionamento de filhos, outros não. Mas Deus sabe tudo de todos. Nessa terra Deus tem filhos, nessa terra Deus tem criaturas. Deus tem filhos, aqueles que disseram sim, Senhor, eis-me aqui. Está me ouvindo? Deus tem filhos e Deus tem criaturas. Filhos, aqueles que ouvindo a voz de Deus e percebendo a voz de Deus, disseram sim, Senhor, eis-me aqui. É assim que eu quero, é do teu jeito que eu quero. E também tem aquelas criaturas que sem ter consciência, sem saber, diz não, Senhor, mas é assim como o Senhor quer mesmo. É assim mesmo. Para filhos e para as criaturas. É assim. É assim. Então essa canção tem tudo a ver com o que nós estamos lendo do profeta Daniel. E espero que você esteja me acompanhando. Amém? Nós entraremos hoje no capítulo 6. Mas nós voltaremos um versículo aqui. Porque como eu falei, eu apresento um capítulo duas vezes. Uma a gente apresenta, traz um pouco de contexto, né, algumas lições ali enquanto lê, e depois a gente tira lições do próprio texto. Tá bom assim? Então aqui no capítulo 6, qual é o título na sua Bíblia? 6 do profeta Daniel. Ou não abriram ainda? Então abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Antigo Testamento, um pouco para o lado meio, profeta Daniel. Amém? Se você for usar o celular para ler a Bíblia, muito bem. Se não for usar o celular para ler a Bíblia, eu te pediria que você o desligasse. Tá bom? Todo respeito e temor e reverência nessa hora. Amém? Livro do profeta Daniel no capítulo 6. Qual é o título que está na sua Bíblia? Mais alto. Daniel na cova do gatinho? Hã? Na cova dos filhotinhos? É Daniel aonde? É do leão ou dos leões? Hã? Eu não estou ouvindo ainda vocês falarem. Dos leões, não é isso? Daniel na cova dos leões. Olha só a primeira parte. Pareceu bem a Dario ou Dário. Isso aqui é uma controvérsia. Se fala Dário, se fala Dario, não tem problema. Esse Dario, ele aparece anteriormente aí, logo acima do seu texto, né? Logo acima do seu texto aparece, aí olha, logo acima, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do
Quem está saindo daqui, desse reino agora? Quem se lembra? Belsazar. Belsazar, filho de? Me ajuda aí, filho de? Nabucodonosor, o grande imperador, um dos mais famosos de todos os tempos. Talvez Nabucodonosor esteja entre os 10 mais. Esse imperador foi assim, inclusive Babilônia por muitos anos, os jardins da Babilônia, por muito tempo foi considerado o melhor jardim de todos os tempos, chamado os Jardins Suspenso da Babilônia, né? Esses dias nós estivemos, eu acho que foi, eu não me lembro agora, onde é que foi? Acho que foi em Madrid, eu não me lembro agora, né? Que tinha um prédio, mas você não via parede no prédio, coisa mais linda, né? Era um prédio normal, mas você não via parede, era tudo de árvores, de plantas, mas um prédio assim, gigantesco o prédio, coisa mais linda, né? E lá no alto do prédio, algo assim como que simulasse chuva, porque como é que você ia aguar o prédio, as plantas daquela que estavam no prédio lá em cima, né? Mas essa coisa mais linda, que assim, mas essa ideia é do Nabucodonosor, ou pelo menos dos botânicos da época dele, né? Do jardineiro dele, né? Não se sabe. Mas então, assim, só para informação, então, o Nabucodonosor reinou por muitos anos, 45 anos. O Nabucodonosor reinou. Depois dele veio o Belsazar, que reinou. Aí nós vimos, né, que o Senhor, tomou o reinado do filho dele. Mas assim, no capítulo 7, dá uma olhadinha para frente aí. No princípio do ano de... Ué, pastor, e aí? Então você vê que está fora de ordem cronológica, tá bom? É só isso. Não é que o cara reviveu, ressuscitou não, tá bom? Ele morreu mesmo lá no capítulo 5. Ele morreu, bem morrido, tá bom? Vocês estão me ouvindo ainda? Né? Ele morreu. É que não está em ordem cronológica. O capítulo 6 foi introduzido aqui fora de ordem cronológica. É o mesmo cara ali na frente. Vai aparecendo no capítulo 7, capítulo 8 e tudo mais, né? É informação no reinado daquele que tinha falecido. Amém até aqui, irmãos? Tudo bem? Então aqui, no capítulo 6 nós temos Daniel na cova dos leões. E é no reinado do rapaz que vem acima, o Dario, que começou a reinar com 62 anos. Amém até aqui? Olha para mim aqui mais um pouquinho antes de eu ler o texto para vocês. Veja, nós lemos o texto, nós aprendemos aqui o capítulo 5. Você aprendeu? Quem aprendeu o capítulo 5 aqui? Levanta a mão quem ouviu e aprendeu o capítulo 5 aqui. Aprendemos, né? Você sabe quem destronou o rei, não sabe? Nós sabemos, mas o povo não sabe. Quem está na história pensa o quê? Pensa que foi estratégia de Dario. Porque o historiador vai dizer para nós que naquela noite, enquanto Belsazar dava uma festa de arromba, uma festança, esse Dario desviava o braço do rio Eufrates. Ele desviou o braço do rio, eles com o seu exército, com tudo preparado, foi na calada da noite e desviou o rio Eufrates, e ele entrou na cidade quietinho, sem ninguém ver. E aí dominou tudo, conquistou tudo. Mas quando ele chegou lá, o Belsazar estava morto já, estava mortinho. Deus entregou para o Dario. Foi Deus que entregou para o Dario aquele reinado, aquele império. O povo que está no meio da história não vê isso. Olha para cá, eu quero trazer uma lição para você aqui. Porque às vezes você está envolvido com a sua situação particular. E às vezes você não consegue olhar, não consegue ver. E aí, irmã, você começa a xingar o seu marido, o seu esposo. Então você, irmão, começa a criticar a sua esposa, porque você está no meio do fogo cruzado. Você não tem a visão ampla como quem vê de longe. E aí você às vezes acaba murmurando, reclamando. Não crê que Deus está no controle. Diga para o seu vizinho, Deus está no controle. Diga ainda que você não veja, Deus está no controle. Olha para mim, irmãos, porque é isso que a gente é. Porque nós não vemos, então nós não acreditamos, irmãos. Porque a gente não enxerga, a gente não acredita. Quem olha da cidade para a história, pensa que foi aquele rei que invadiu, que conquistou tudo. E não foi. Foi Deus que entregou.
Foi Deus que deu tudo. Porque se não houvesse uma festa ali, os grandes do exército estariam atentos. Mas o rei resolveu dar uma festa e blasfemar contra Deus. Deus então entregou tudo na mão de Dario, que é o Medo. Então veja, acaba o Império Babilônio, não é com Nabucodonosor. Olha só o contexto histórico, olha. Acaba o Império de Nabucodonosor com o filho dele, que não foi esperto, não foi inteligente, nem foi justo, não foi íntegro. Acabou o Império da Babilônia com o Belsazar, não com o Nabucodonosor. Agora com Dario começa um outro reinado dos Medos. E depois virão os persas. Por isso Daniel ele profetiza no reinado babilônico e no domínio dos medos e dos persas. Tudo bem até aqui, irmãos queridos? Então quem olha de dentro da história, vê o general, vê o rei comandando. Entenderam ou não? Não quero chegar, compreenderam? Quem vê de dentro da história, não consegue ver Deus operando. Você e eu, olha que lindo isso daqui. Nós recebemos a bênção de ler isso daqui e falar, é Deus operando. Por isso que a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, que tudo quanto foi escrito para o proveito nosso. Aleluias! Para o nosso bem-estar. E às vezes, eu e você, ignoramos a Escritura. Não damos o valor devido à Escritura. Mas foi para você. Foi para nós. Porque ninguém teve toda a Bíblia de uma vez só assim. Ninguém teve como nós temos. Ninguém teve assim. Então você vê e fala, olha Deus operando. Olha o que Deus fez com o Nabucodonosor. Olha o que Deus fez com o Belsazar. Olha o que Deus fez com esse e com aquele. É para nós, irmãos. Amém até aqui? Agora com isso leiamos o texto do capítulo 6. Vamos ler o capítulo 6, Daniel na cova dos leões. E eu quero propor o tema textual da seguinte maneira: como manter-se íntegro, puro, no meio da corrupção. É essa ideia que eu quero na semana que vem falar. Mas vamos ler o texto com essa ideia. Como manter-se íntegro no meio da corrupção, no meio da sujeira. Vamos lá. Capítulo 6, versículo 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino que ele acabou de conquistar, né? As 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles os sátrapas, que seria como se fosse assim, prefeitos. Resolveu constituir sobre eles 3 presidentes, como se fossem governadores, um dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel, diga 120 sátrapas, 3 presidentes, tira Daniel, fica quantos? 120 sátrapas, com 3 presidentes, 123. Vamos tirar Daniel, 122. Guarda isso para mais tarde, tá bom? Guarda isso para mais tarde. Então o mesmo Daniel, esse Daniel, se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, que nós já ouvimos aqui, né? E o rei, olha só, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Ó, já era assim com Nabucodonosor, né? Agora também. 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar Daniel, esse Daniel,
se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode revogar. Olha para cá um minutinho. Na época dos outros reis não era assim. Na época de Nabucodonosor, quem estava acima de tudo e todos? Diga para mim. Mais alto? Vamos, é isso mesmo. Eu ouvi uns 3 falando aí. Quem estava acima de tudo e todos? O rei Nabucodonosor. Ele fazia e desfazia, não havia lei. Era o rei. Ele não respondia a ninguém, nem a constituição deles, ninguém. Mas agora não, viu? Houve uma mudança. Agora a lei está acima. Não pode se revogar. 9. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel, a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: este Daniel, que é um dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi nenhum delito.
Então o rei se alegrou e sobremaneira, e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres. E ainda não tinha chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém, irmãos? Tudo bem até aqui? A leitura por si só te ensina? A leitura por si só te ensina, irmãos? Existe outro Deus como o nosso Deus? Há outro Deus como o nosso Deus? Não há um Deus como o nosso Deus. E Ele interfere na sua vida. Ele interfere na minha vida. O tempo todo Ele interfere. O que aprendemos aqui então? Lá no capítulo 1, Daniel não tinha nem 17 anos. E quem está me acompanhando desde o começo, viu a firmeza do Daniel, sim ou não? Agora passou-se 45 anos, irmãos. 45 anos. O Daniel já é um homem de meia idade, um homem maduro. Você vê diferença? Tanto é que quando a gente lê a Bíblia, quando vocês leram, porque Daniel foi ensinado muitas vezes aqui, muitas vezes nas escolas de líderes, na preparação para o retiro. Quando você lê Daniel, você acha que tudo isso aconteceu quando ele é menino, quando ele tinha 16 anos. Então a gente fala assim, porque assim, o jovem ele tem um ímpeto. O adolescente, ele tem uma revolta que eu acho até bonita. Eu gosto da revolta dos adolescentes e dos jovens. Eu gosto dessa revolta, dessa coisa, desse frescor da juventude e da adolescência. Eu gosto disso e admiro isso. E talvez alguém fale assim, não, Daniel fez aquilo porque ele era revoltado, ele era rock and roll, ele era um punk, ele era não sei o quê. Não, ele fez tudo aquilo porque ele era de Deus. Ele era um filho de Deus, um servo de Deus, um temente a Deus. Não tem nada a ver com a adolescência. Existe uns pensadores, um deles chamado John Locke, que fala que as pessoas, elas são produtos do meio. E existem muitas correntes filosóficas que diz que as pessoas são ela é resultado do meio. Quem estudar um pouco de sociologia ou de pedagogia vai aprender sobre os educadores, aonde fala assim que todo homem é uma tábua rasa. Bom, eu vejo Daniel com menos de 17 anos, firme na sua fé. E eu vejo agora Daniel com mais de 50 anos, 60 anos, firme na sua fé. A gente chega a confundir. Será que foi no mesmo ano? Será que isso aqui se deu no mesmo mês? É o mesmo homem, é o mesmo menino de sempre. Ou seja, para ser fiel a Deus, não tem idade, queridos. Não tem idade. Você não tem que ser maior ou menor, grande ou pequeno, alto ou baixo. A fidelidade a Deus é algo do coração. Tem muita gente que começa bem,
mas não acaba bem. Às vezes o menino até começa bem, servindo a Deus e firme a Deus, mas vai passando os anos, vai aprendendo os esquemas, vai entrando nos esquemas da vida, e vai se vendendo para quem paga melhor. Eu vejo Daniel, com menos de 17 anos, enfrentando a Babilônia toda, e saindo ileso. Eu vejo Daniel com mais de 60 anos, enfrentando os medos, enfrentando a Babilônia e saindo ileso. Não tem idade. Agora guarda a sua fé, guarda o seu coração, porque eu já vi muitos começarem bem. Eu já vi muitos começarem muito bem, mas não continuarem muito bem. Começa com fidelidade, começa com amor à obra, começa com amor à causa, mas não continuam assim, porque são engolidos pelo sistema. Basta ver uma luz reluzindo e já quer pegar aquela luz para si. Daniel, lá no capítulo 1, é firme, é um homem firme, é um menino homem firme, não só ele e os outros 3 jovens. E aqui, ele já está na sua maturidade, mas um homem firme, bem posicionado, que fala corretamente, que sabe se postar. Ei, irmão, ei, irmã, olha para a sua vida nessa noite, olha para os seus caminhos nessa noite, a sua fidelidade é a mesma, o seu coração ainda é do Senhor, o seu coração ainda é do Senhor. Porque é isso que eu vejo aqui. É isso que eu vejo aqui. Outra coisa que a gente tem que perceber aqui, que são 123 pessoas de máxima importância, só que um deles é diferente. E porque o rei, lá no final do versículo 3, olha aí no final do versículo 3, o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o seu reino. O rei, que tinha 120 sátrapas, olha para mim aqui, 3 presidentes que presidiam sobre esses 120 sátrapas. Por quê? Você vai entender isso aqui. Olha, esse rei acabou de chegar. Ele acabou de chegar e dominou o exército que lá já existia. Ele precisou fazer alianças. Esse rei, ele tinha que fazer aliança. Muitos poderiam se levantar contra ele. Babilônia dominava todo mundo. Se esse rei chegasse ali e não arrumasse pessoas de confiança, ele seria destruído. Então ele chega ali, ele escolhe 120 homens que ele confia, que ele acredita. E ele escolhe 3 que ele acredita mais ainda. É lógico, ele precisa governar. Ele precisa governar. Ele escolhe 3 principais entre os 120, fora os 120. Esses 120 tem que prestar conta para os 3. E os 3 têm que prestar conta para o rei. Só que os 120 mais os 2 se unem e se levantam contra Daniel. E aí, irmãos? E aí? Como você e eu nos portaríamos? Nos comportaríamos? Como eu e você nos portaríamos numa situação como essa? 122 pessoas graduadas, top naquele império, se levanta contra você. É esse o quadro. Agora uma coisa flagrante aqui, isso aqui eu não vou ver depois, por isso estou vendo agora. Uma coisa flagrante aqui. No versículo 5, irmãos. No versículo 5, olha comigo aí. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar Daniel. Olha isso. Eles espionaram Daniel. Olha para mim aqui. Eles espionaram, vasculharam a vida de Daniel, viraram de cabeça para baixo e eles declaram: tem nada. Veja esse finalzinho, olha só. Olha esse finalzinho. Nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel, se não procurarmos contra ele. Aonde? Aonde, gente? Olha para mim agora. Olha que coisa interessante.
se não procurarmos na lei do seu Deus. Ou seja, fora a lei de Deus, irmãos, eles procuraram tudo. Eles vasculharam tudo. Eu pergunto até para mim mesmo nessa noite. Eu me incluo nessa pergunta também agora, meu irmão. Será que se vasculhar a minha vida, assim totalmente, irmãos, será que eu não serei envergonhado? Será que você não será envergonhada? Se pegarem a sua vida, irmãos, e sondarem, não, tira Deus, porque é mais difícil lá, é mais difícil. Porque você fala assim, não, quarta estou na igreja, sexta-feira estou na igreja, domingo pela manhã estou na igreja, domingo à noite eu vou para os retiros, eu faço a minha célula, eu faço reuniões de casa, eu tenho a minha vida, eu oro, mas esquece isso, porque isso aí é fácil, irmãos. Na verdade é fácil, depois eu vou mostrar que é difícil também, mas é fácil. Agora pega a sua vida no trabalho, pega a sua vida na escola, pega os seus amigos. Vamos entrevistar o seu amigo. Posso entrevistar? Peraí, deixa. Você me daria o seu celular com a senha e tudo? Você me daria o seu celular com a senha e tudo? Você, homem, daria o seu celular para sua esposa com a senha e tudo? Porque tem uma besteira hoje em dia de marido e esposa ter senha. Isso é um passinho para o diabo arrebentar com a sua vida. Ah, não se intrometa, viu? Ah, meu irmão, eu não quero me intrometer na sua vida, mas por que será que você tem senha? O que o seu marido não pode ver? Ou o que a sua esposa? Na verdade, isso aqui é mais para os esposos, viu? O que a esposa não pode ver, hein, esposo? Ah, aí alguém fala assim, mas eu não tenho nem celular, eu não tenho nem computador. Não vem com essa não. E quando você vai jogar bola? E quando você vai no caminho de jogar bola? Porque eu também sou homem, eu sei o que acontece. Eu sei muito bem o que acontece no caminho do campo ou da quadra. Eu sei muito bem o que acontece no caminho da empresa, no caminho da escola, no caminho da faculdade. Eu sei o que acontece. Irmãos, eu não quero ser explícito, e nem teria inspiração para ser explícito. Mas o que eu sei aqui desse homem é o seguinte: não acharam nada. O texto dá para nós essa grande informação de que fora a lei de Deus não acharam nada. Nada que o desabonasse. Irmão, será que não há homens e mulheres hoje assim? Será que as igrejas vão continuar uma água? Só vou para a igreja se Deus me der alguma coisa? Irmão, quando é que nós acordaremos? Será que se não vier a minha bênção? Será que não vier a minha gratificação? Irmão, será que é assim? Sabe o que eu tenho aprendido? É que o servo de Deus nem precisa pedir nada. A pastora de vocês ali, ela está agora nos próximos 3 meses para receber uma bonificação, meu irmão, que, olha, se eu quiser, eu faço mais uma viagem ainda por aí. Dá para fazer mais uma viagem ainda. E você nunca vai ver a pastora pedindo nada. Ela está para receber aí umas bonificações, meu irmão, que olha, se os governadores souberem, fala, corta, tira dela. Irmãos, a gente não briga por causa disso, irmãos. A gente não briga por causa disso. Eu estou falando isso porque geralmente essas coisas nos movem. Essas coisas mexem com a gente. É que a minha casa ficou destelhada. A minha cama molhou. Agora eu estou sem... O meu carro entrou água no motor. Ainda mais depois dessa chuvarada que deu aí, né, irmão? Aí você começa a reclamar. Ei, meu irmão, sua vida está garantida. Se amanhã você não acordar, você estará na glória. Se acordar, Deus estará com você, meu irmão.
Oh, está resolvido, querido. Fica reclamando porque não tem comida, não tem bebida, não tem cama, a casa destelhou, entrou água no seu sofá. Não é revelação, não, é só uma fala mesmo. Fica em paz. É só uma fala, mais nada. Irmãos, eu sei que investigaram Daniel. Não acharam nada. Investigaram esse homem. Ele falou assim, não dá. Agora é só indo para a lei de Deus. Só indo para a lei de Deus. E indo para a lei de Deus. Né? E indo para a lei de Deus. Indo para a lei de Deus. Eu acho que todo mundo aqui sabe os 10 mandamentos. Não vou perguntar, tá bom? Não vou fazer isso com você. Só vou informar, tá bom? Não vou perguntar. Mas eu acho que todo mundo sabemos os 10 mandamentos. Não é? Assim, e logo de cara eu sei que você vai falar assim, não roubarás, não matarás, que todo mundo sabe, não adulterarás, todo mundo sabe. Mas os 10 mandamentos começam como? Começa como? Né? Você acha que eles foram investigar a lei de Deus, toda a lei de Deus? Acho que não. Eu imagino que eles saindo dali encontraram um judeuzinho, e entrevistaram o judeuzinho, e perguntou para o judeuzinho assim, como é que é os mandamentos do seu Deus? Ah, os mandamentos? Tem 600 mandamentos. Não, mas não tem assim um resumão? Ah, tem um resumão. Porque assim, foi contabilizado 600 mandamentos no Antigo Testamento, 600. 200 e não sei quanto que não pode, 300 que pode, é mais que pode do que não pode. Né? Então todo judeuzinho sabia disso. Todo judeu sabia disso. Eu imagino assim, que aqueles homens saindo encontrou um judeuzinho, porque ele era cheio de judeu, né? Eles foram escravos. Eu imagino que entrevistaram. E aí, como é que é a lei do Deus de vocês? Ah, tem 600. Ah, mas tudo isso, não tem um resumão não? Tem 10. Tem 10. Tem 10 mandamentos. Ah, é? Irmãos, eles nem foram pesquisar. Logo de cara, como é que é? Não terás outros deuses. Para, nem fala o segundo, Tá bom. Ah, pegamos Daniel. Vamos inventar um interdito. Vamos inventar uma lei. Pegaram ou não? Vocês estão pegando comigo? Vocês estão comigo? Nem precisou cansar. Logo no primeiro mandamento, não terás outros deuses. Ah, tive uma ideia do inferno, mas teve uma ideia. Vamos fazer uma lei. Uma lei que todo mundo tem que adorar uma imagem, a imagem do rei. Vamos fazer aí uma lei. Que todo mundo tem que adorar aí. E quem não adorar vai na cova dos leões. A gente matamos o Daniel e nem colocamos a mão. A gente mata o Daniel e nem foi a gente, foi o rei. Olha só. Entenderam, irmãos? Entenderam? Nem precisou gastar muito. Vamos procurar contra ele na lei de Deus. Olha para mim aqui e eu encerro. A nossa luta, presta atenção, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, o diabo, a força maligna. Vocês não pegaram ainda? Então tá, mais um pouquinho. Irmãos, se nós estivermos fazendo a vontade de Deus, se você estiver fazendo a vontade do Senhor, a nossa luta é contra o diabo, não é? Ou é contra a carne? É contra a carne? Não, é contra quem? Irmãos, quando você está na vontade de Deus, fazendo o que Deus mandou você fazer, não há inferno que possa contigo. Entenderam? Não há demônios que possa conosco, irmãos. Tenha apenas o cuidado de estar na vontade de Deus. A lição aqui nesse versículo que eu disse aqui agora é essa. Estou na vontade de Deus, estou.
Não importa o resto, estou na vontade de Deus, estou. O inferno não pode nada contra a sua casa, contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus negócios. Os demônios não podem nada. Você vai pisar neles, vai dançar no cadáver deles, e você sairá sempre, sempre, sempre vencedor. Sempre vencedor, irmãos. Não há quem possa conosco quando nós estamos na vontade dele. Tenha apenas o cuidado de observar-se se você está na vontade dele, se você honra a Deus, se Deus é a sua prioridade. Não terás outros deuses, só um, só o Senhor Deus. É isso que traz prosperidade. No final, leu isso aqui lá no finalzinho. É isso que traz crescimento, é isso que traz proteção, é isso que traz graça, é isso que traz vigor, é isso que traz perdão, é isso que traz libertação. É você temer a Deus, é você respeitar a Deus, é você estar na presença de Deus, e apenas isso, na presença dele, na presença do Senhor. Ninguém vai abalar você, ninguém vai destruir você. Curva sua cabeça, feche os seus olhos agora. Curva sua cabeça, feche os seus olhos nesse instante.